Bora, galera, começa hoje, né? Você está vendo aí várias divulgações em nossos Instagrams, principalmente, nas nossas redes sociais em geral. Essa nova série que a gente vai lançar, né, nesse tema aí de setembro amarelo. Então a gente decidiu lançar essa série que é exclusivamente para o YouTube. Nos nossos encontros presenciais, a gente está tratando outros temas, mas na internet a gente vai tratar muito sobre esse assunto, tendo em vista aí o momento que a gente se encontra, o mês, né, da consciência aí do Setembro Amarelo, da valorização para a vida. E eu quero começar fazendo uma pergunta para ti. Como você está? Essa pergunta é uma simples pergunta, só que na verdade, quando eu te pergunto isso, ou quando alguém me pergunta isso, tu para e começa a pensar assim, será que eu respondo como que eu tô? Ou será que eu respondo o padrão? Será que eu falo realmente tudo que eu estou sentindo? Será que eu falo realmente tudo que eu estou vivendo? Todas as situações, as emoções que eu estou inserido, tudo que está passando pela minha cabeça, todos os problemas que eu estou enfrentando, todas as minhas alegrias? Ou será que eu simplesmente faço aquela resposta padrão e digo, está tudo bem? É muito difícil, é uma pergunta muito simples, mas que traz uma complexidade de resposta muito grande, porque a gente não tem noção do que uma pergunta dessa pode fazer na vida de alguém ou como as outras pessoas podem responder. Eu normalmente quando pergunto como você está, não espero ninguém espera na verdade um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de problemas. A gente simplesmente quer falar, não, tá tudo certo, e aí, beleza? Virou um cumprimento, não virou um questionamento, né? E aí eu quero fazer uma segunda pergunta que vai te ajudar a trabalhar nesse tema com a gente aí durante todo esse mês, que é qual a palavra que define como você se sente hoje? Se eu te perguntasse, você que está assistindo a gente, se em uma palavra você pudesse dizer como você está, em uma palavra, qual palavra te define? Nervoso, ansioso, estressado, angustiado, assustado, esperançoso, alegre, satisfeito, feliz, irritado, brabo, enfim, qual palavra você definiria como você está se sentindo hoje? Pensando nisso e sobre o tema que a gente está inserido, a gente estreia essa nova série para o YouTube que se chama Emoções. Emoções é um assunto muito sério e a Bíblia trata bastante sobre as emoções e a gente colocou aqui e está rolando no nosso Instagram, está rolando nas nossas redes sociais, várias ações em cima desse tema, né? Dessa ideia, onde esse conceito de emoção, ele traduz muitas coisas que passam na nossa vida. Agora vamos entender um pouquinho o que significa a palavra emoção, tá? A palavra emoção, de acordo com a pesquisa que eu fiz na internet, ela é uma reação do nosso cérebro ao estímulo de um ambiente, a um estímulo ambiental. Ou seja, o meu cérebro reage a alguma situação que acontece ao meu redor e faz com que eu demonstre alguma emoção com isso. E essa emoção pode ter tanto característica física, psicológica, né, o meu corpo, eu posso suar, eu posso ficar nervoso, posso dar dor de barriga, pode dar ânsia de vômito, posso ficar arrepio, enfim, isso são emoções, são frutos que acontecem no nosso organismo porque o nosso cérebro reagiu de alguma maneira a uma situação externa. Diferente do sentimento, não confunda a emoção com o sentimento, porque o sentimento, ele é depois da emoção. A emoção é uma reação do cérebro e aí a gente se emociona, a gente age, né, ou a gente é impactado por aquilo e o sentimento é como a gente lida mais para frente sobre isso, mas eu não quero dar ênfase para o sentimento, eu quero ficar na emoção, que é algo muito natural, comum entre o ser humano, faz parte do ser humano e inclusive da pessoa de Jesus Cristo. E é nesse aspecto que eu quero basear toda a nossa série, todo o encontro de hoje, prometo que vai ser bem rápido, e todos os outros vídeos aí que a gente vai publicando aos poucos. Jesus lida com emoção o tempo inteiro, Jesus se relaciona e demonstra emoção, aproximadamente 40 vezes Jesus demonstra emoção no Evangelho, né? Jesus chora, Jesus se alegra, Jesus sente compaixão, Jesus se ira, né, lá no templo, ele derruba tudo lá. Jesus vive uma emoção como um ser humano comum e isso prova para nós que Jesus tem emoções e Jesus lida com elas de uma maneira diferente e é aí que está o pulo do gato, é aí que está o negócio que a gente tem que aprender a lidar. E eu quero convidar você a abrir esse texto comigo rapidão em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 16, quando Jesus lida de uma maneira
muito interessante com a compaixão, que é uma emoção que Jesus demonstra para nós. Vamos ler o texto aqui rapidão? Deixa eu arrumar a blusa aqui. O texto fala o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios do temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E aí o povo começou a glorificar a Jesus ali, essa questão, né, por causa desse milagre que ele fez. Agora aqui é o seguinte, o que a gente sabe dessa história, né? Jesus ele tinha acabado de pregar o Sermão do Monte, ele está saindo de um contexto da parábola, falando sobre vários ensinamentos, e nessa caminhada ele encontra um centurião, um pouquinho antes a gente vê que ele encontra o centurião, lida, fala com o centurião, né? Ajuda e vê que o centurião tem mais fé que muitas outras pessoas. E aí depois ele encontra essa mulher, está caminhando, e ele vê um cortejo, ele vê um funeral. Diferente dos funerais atuais, os funerais antigamente, existiam pessoas que trabalhavam em funerais, né? E eles choravam copiosamente, eles gritavam mesmo para demonstrar o tamanho da dor da família, o tamanho da dificuldade da família, o tamanho da tristeza que a família estava envolvida. E Jesus se depara com essa situação, está se passando lá, e ele então vê essa mulher viúva. O que sabemos de cara no texto? Primeiro, a gente sabe que a mulher não tinha mais marido, né? O texto fala, era uma viúva que estava indo enterrar o seu filho. Não tem nenhum nome ou idade mencionada. A gente não sabe se esse marido tinha morrido há bastante tempo, não sabe se a criança, se o jovem tinha 10 anos, 15 anos, 25 anos. A gente não tem uma menção, a gente sabe que é um jovem, né, uma criança ou um próprio jovem, e também o único filho dela. O texto fala que era seu único filho, né? E ele estava morto. Então começa aí. Jesus se depara com essa situação e ele de cara, ele enxerga tudo isso que a gente já está falando. Ele olha para a situação e ele vê aquela mulher ali naquela situação completamente difícil, uma mulher que não tem mais o marido, já era viúva, já tinha perdido o marido, ele já tinha morrido, uma mulher que não tem esperança nenhuma mais e agora acabou de perder o seu próprio filho. Aí eu quero levar você para esse texto onde a gente vai tirar a primeira característica de Jesus, como Jesus lida com a emoção e como Jesus mostra para a gente que ele está diretamente preocupado, atento, inserido no nosso dia a dia e nas nossas emoções. A primeira coisa que a gente vê aqui é quando Jesus olha para ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Esse vê-la aqui não é simplesmente um ver de multidão, sabe? Tu passou e vê alguém no centro, tu vê alguém lá, tu viu. Pá. Não, esse ver de Jesus aqui é um ver de notar, é um ver de perceber. Jesus, quando olha, Jesus percebe a mulher. Ele não simplesmente vê como a multidão que estava ali chorando. Jesus pode ter visto as pessoas pranteando, Jesus pode ter visto as pessoas carregando o caixão, tudo, mas quando ele olha para a mulher, ele nota, ele percebe a mulher. Então, no meio da multidão, Jesus vê aquela mulher. E isso traz um conforto para mim, que eu quero compartilhar esse conforto contigo, porque no meio do sofrimento, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade, Jesus também te vê. Então, diante das emoções que tu está inserido, seja de perda, seja de angústia, seja de luta, de dificuldade, de tristeza, Jesus te vê, cara. Ele não vê como qualquer outra pessoa vê, mas ele vê e percebe, ele nos nota, ele sabe como a gente está se sentindo, ele sabe como a gente está reagindo às dificuldades ou às questões que a gente está inserido. Com Jesus, a gente não consegue fazer caras e paisagens. Com Jesus, a gente não consegue usar máscara. Com Jesus não dá, porque Jesus vê, Jesus sabe do que está acontecendo. E aí entra a segunda característica que eu quero compartilhar contigo. Depois que Jesus vê, depois que Jesus nos nota, depois que Jesus nos conhece, depois que Ele sabe o nosso nome, depois que Ele sabe quem nós somos, Ele se compadece. O se compadece, algumas versões falam que Jesus teve compaixão dela. Ter compaixão vem de uma palavra grega chamada splagissomai. É isso mesmo, splagissomai, quase como se fosse uma, sei lá, tipo
um nome muito estranho. Mas esplagnissomai significa, eu treinei muito para falar essa palavra, significa dores estomacais, dores nas entranhas. Literalmente, o que a gente acabou de falar sobre o conceito de emoção. Porque quando a gente se emociona, o nosso cérebro envia alguma função, envia algum, eu não sou, como é que se fala? Neurocientista, mas ele envia algum comando para o nosso corpo que reage de alguma forma. E essa reação em Jesus foi que ele sentisse dores nas entranhas, dores de barriga, ânsia de vômito. Jesus teve literalmente dor no corpo dele ao se compadecer daquela mulher. Então, quando Jesus percebe a dor dela, Jesus se compadece dela, ele também sente a mesma dor que ela. Você deve ter passado por isso em algum trauma na família ou em alguma situação difícil. Eu lembro muito quando meu pai foi fazer um tratamento cirúrgico, muito delicado na questão da saúde dele, e o meu corpo também reagia. Meu coração me disparava, eu comecei a suar, meu pai estava indo para a mesa de cirurgia e eu fiquei, meu suor, uma sensação estranha, você já deve ter passado por isso. Quando eu fui assaltado com a minha esposa, ver minha esposa sendo derrubada no chão ali, todo aquele clima tenso, o meu corpo reage com isso, emoções invadem a gente o tempo inteiro, a gente acaba sentindo a dor do outro. E não é uma questão de sentimento mesmo, é também algo físico, o nosso corpo responde dessa forma. Saber disso, entender isso, ver que isso aconteceu com Jesus é muito interessante porque o que Jesus sentiu por ela é o mesmo que ele sente por você quando você está sofrendo. Saber disso, ver isso acontecendo é muito impressionante porque o que Jesus sentiu por ela é o mesmo que ele sente por você quando você está sofrendo. Quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando por uma situação difícil, é muito interessante saber que Jesus também sente as mesmas dores que eu sinto. Jesus também sente a mesma dificuldade que eu tenho. Jesus também passa pela mesma luta que eu passo. Jesus também consegue perceber aquilo que me machuca. O que está no meu coração, o que dói em mim, também está na mente de Cristo, também está na mente de Deus. Deus não passa de lado do meu sofrimento, Deus não passa de lado da minha dor. Quando ele vê a mulher chorando, ele automaticamente se compadece dela. Ele se compadece dela. E em seguida, depois, aí a gente já vai para a terceira coisa que eu acho interessante aqui, e já vai partir para o fim também. Depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão. Tu tem noção do que é tocar no caixão? Primeiro, os contextos para a gente entender. Caixões daquela época não são como os caixões de hoje, todos de madeira, com uma tampinha e tal. Os caixões na época, eles eram macas, onde a pessoa era enrolada em tecido e colocada nessa maca para ser transportada. Esse era o caixão. Quando Jesus toca no caixão, ele toca no contexto. Está querendo dizer que ele toca no próprio jovem, no momento, na situação toda. Só que tinha um problema aí, um porém aí, que é maravilhoso a gente perceber e entender um pouco da cultura. A cultura judaica tinha uma lei, entre muitas leis, e uma lei dizia que um judeu jamais poderia encostar em um cadáver, ou em alguém que tenha encostado em um cadáver. Lembra de Sansão? Sansão ele é condenado por isso também, porque ele encosta num cadáver. Agora aqui Jesus está passando pela mesma situação. Jesus chega e encosta no caixão, e o texto fala que quando ele encosta no caixão, todo mundo para. Os que carregavam o caixão pararam. Tu tem noção do que é no meio de uma multidão, todo mundo parado, chega um judeu e encosta no caixão, as pessoas começam a olhar e falar, meu Deus, o cara está impuro, o cara tocou no corpo, o cara tocou no caixão, ele não sabe o que é, ele está em pecado, se afastem dele, ele está impuro, ele está destruindo a cultura, enfim, ele é um maluco, ele é um lunático. Só que Jesus não é lunático. Jesus toca no cadáver porque Jesus tem uma capacidade muito mais elevada de não se preocupar com o princípio, com a regra ou com a lei antes de olhar para a necessidade, para a dificuldade e para a luta de uma pessoa. O que significa isso? Que Jesus, naquele momento, Jesus rompe uma barreira. Jesus atravessa um limite. Existia um limite que a lei colocava, mas Jesus vem e ele atravessa a lei dizendo que eu sou maior que a lei e eu encosto no cara assim. Eu encosto no cadáver assim, sabe por quê? Porque a mãe dele está chorando. Sabe por quê? Porque a mãe dele está sem esperança. Sabe por quê? Porque a mãe dele não tem mais saída. Sabe por quê? Porque a única coisa que a mãe dele tinha, ele acabou de morrer. E o meu amor não permite com que eu deixe isso passar de uma maneira simples. Assim como o amor de Deus não permite que a gente vá para o inferno e faz com que ele decida enviar seu filho ao mundo para morrer
pelos nossos pecados. Então a compaixão de Jesus, essa emoção faz com que Jesus tome a atitude que deve ser tomada em relação à vida daquela mulher. E isso traz um ensinamento muito grande para mim, muito grande para ti, porque saiba de uma coisa, cara, Jesus não vai olhar os limites quando ele tiver que alcançar a tua vida. Jesus não vai olhar os limites quando ele tiver que botar a mão em você. Apenas um toque. O texto fala que ele dá um toque no caixão. Ele apenas tocou no caixão. Jesus não considera nenhuma regra religiosa ou limite criado quando decide alcançar alguém com seu amor. Apenas um toque. Só um toque de Jesus é o que precisa para que toda uma realidade seja transformada. Só um toque de Jesus é o que precisa para que aquele menino seja ressuscitado. Só um toque de Jesus é necessário. Nós da igreja, a gente precisa entender isso. Nós não criamos limites para manter as pessoas fora, mas nós ultrapassamos os limites para trazer as pessoas para dentro. Nós da Jump, nós da Life, não queremos criar limites para manter as pessoas distantes. A gente quer romper os limites para que as pessoas possam entrar. É isso que Jesus faz. Jesus rompe um limite para alcançar aquela mulher. E saiba de uma coisa, Jesus rompe os limites para te alcançar, no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua angústia. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo para alguém, mostrasse esse vídeo para alguém que está passando por uma situação difícil, por uma perda, por uma luta, por uma dificuldade. Jesus também sente isso, Jesus se compadece e Jesus toca. Jesus coloca a sua mão de poder. E como fica na cultura, ao invés de Jesus ficar impuro, o menino que é restaurado. Jesus não fica impuro ao tocar no cadáver, como diz a lei, mas a graça de Jesus transforma o cadáver em vida. A graça de Jesus faz o que tinha morrido ressuscitar. E é isso que eu preciso dizer para ti, velho. A graça de Jesus, o toque de Jesus, apenas o toque de Jesus, ele é capaz de ressuscitar qualquer plano, qualquer emoção, qualquer luta, qualquer coisa que você tenha vivido. Jesus pode restaurar e ressuscitar com apenas um toque. É muito louco saber isso, cara. É muito louco saber que Jesus viu, Jesus se importou e Jesus tocou naquela mulher. A situação dela era muito crítica. Talvez você não tenha prestado atenção, mas a situação daquela mulher era muito crítica, porque ser mulher naquela época e ter perdido o marido e ter, naquele caso, ver seu filho, seu único filho morto, restava para ela apenas duas saídas. Uma era ser uma mendiga, ficar mendigando, né, viver à margem da sociedade pedindo esmolas, ou duas era usar o seu próprio corpo através da prostituição para poder se alimentar. A mulher, infelizmente, ela não tinha condição e nem permissão para que ela pudesse se sustentar ou ter a sua própria vida naquela época e naquele contexto. Por isso era tão importante para a mulher ter alguém do seu lado, que fosse um filho, que fosse um homem, que fosse um irmão, que cuidasse dela, que provesse para ela, que sustentasse ela, que desse para ela tudo aquilo de bom e do melhor que ela precisa. E quando Jesus ele ressuscita o menino, ele não ressuscita só um rapaz, mas ele ressuscita a esperança daquela mãe. Ele ressuscita o cuidado pela mãe. Jesus se compadece de tal forma que ele fala, eu não vou deixar ela sofrer, eu não vou deixar ela sozinha. Tá vendo por que Jesus não agiu com todo mundo? Por que Jesus não agiu na vida de todo mundo, em todos os momentos? Cara, não tem como dizer por quê. Isso é uma pergunta que a gente não consegue encontrar respostas. Mas eu sei de uma coisa, em determinado momento da história, uma mulher foi alcançada por Jesus, foi vista por Jesus, foi percebida por Jesus. Jesus se compadece dela, Jesus toca e Jesus transforma. E é nessa mentalidade que eu quero compartilhar esse primeiro vídeo contigo e fazer você refletir, velho. E aí, como você está? Como você está sabendo que apenas um toque é necessário? Sabendo que apenas um toque de Jesus é capaz de mudar a tua história, mudar a tua vida. Isso, não perca os próximos episódios, não perca a nossa próxima conversa, mas saiba de uma coisa, o que você precisa é apenas um toque de Jesus. Tá vendo? Eu estou muito triste, saiba de uma coisa, Jesus conhece essa tristeza, Jesus sabe do teu sofrimento, Jesus sente essa dor. A palavra de Deus diz que Ele está conosco no mais profundo vale, Salmo 23. Jesus fala também que no mundo vocês vão ter aflições, porque Ele venceu o mundo, Ele sabe o que é passar por aflições. No próximo encontro a gente vai entender um pouco mais da emoção que Jesus luta mesmo, de uma luta pessoal de Jesus. Mas por hoje eu quero dizer uma coisa para ti. Jesus conhece a tua dor. Jesus te conhece,
Ele sabe tudo que você pensa, sente ou sofre. Jesus está contigo nisso e Jesus vai te tocar. Feche teus olhos, eu quero orar contigo e a gente encerra aqui. Jesus, toca na vida de quem está assistindo esse vídeo, toca na vida de quem precisa ser tocado, Pai, seja uma dor, um sofrimento ou uma angústia, Pai, uma insegurança, uma incerteza, que o teu toque, Pai, possa chegar na vida dessa pessoa, que ela possa saber que o Senhor a ama, que o Senhor a conhece e que o Senhor se importa com ela. Esse é o desejo do meu coração nesse vídeo, para abençoar essa galera que está assistindo a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com alguém, deixa um like, deixa um comentário aqui se você curtiu. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!